Imagine fazer uma pergunta ao ChatGPT sobre um livro que levou anos para ser pesquisado, escrito, revisado e publicado. Agora imagine que a inteligência artificial consiga apresentar personagens, acontecimentos, argumentos e até detalhes específicos dessa obra. A pergunta que está chegando aos tribunais é direta, mas suas consequências podem ser enormes. Uma inteligência artificial pode aprender com livros protegidos por direitos autorais e depois utilizar esse conhecimento em um serviço comercial sem autorização dos autores. É exatamente nesse ponto que está uma das partes mais importantes da ação movida pelo escritor Fernando Moraes contra a OpenAI, empresa responsável pelo ChatGPT. A ação foi protocolada na Justiça de São Paulo em 11 de agosto de 2026 e, segundo as informações divulgadas até agora, pede que a empresa seja impedida de utilizar as obras do escritor sem autorização, além de indenização por danos materiais e morais. O valor da causa foi colocado inicialmente em R$100 mil, mas os próprios advogados indicam que esse valor é uma estimativa e que eventual prejuízo poderá ser apurado posteriormente por perícia. E atenção para um detalhe importante, não estamos falando de uma condenação da OpenAI. Trata-se de uma ação judicial apresentada pelo escritor, e as alegações ainda precisarão ser analisadas pela Justiça. Até a publicação da reportagem da Folha, a OpenAI não havia apresentado manifestação sobre o processo. Fernando Moraes é conhecido por obras de não-ficção e biografias, inclusive por livros relacionados à história política brasileira. Entre as obras mencionadas na ação estão Chateau, O Rei do Brasil, Corações Sujos e Olga. A defesa sustenta que o ChatGPT seria capaz de apresentar informações e conteúdos dessas obras com elevado nível de detalhe. No caso de Chateau, os advogados afirmam que a ferramenta consegue apresentar a estrutura e o conteúdo do livro. Em Corações Sujos, a alegação envolve a capacidade de produzir análises e sínteses de argumentos, revelações e teses da obra. E, em Olga, a petição cita respostas envolvendo episódios relacionados a Olga Benário no campo de concentração de Ravensbrück. Mas aqui precisamos fazer uma distinção fundamental para entender a dimensão jurídica do caso. Uma coisa é a inteligência artificial responder perguntas gerais sobre uma obra. Outra coisa é reproduzir partes protegidas da obra. E existe ainda uma terceira questão, saber se a própria utilização da obra no processo de treinamento da inteligência artificial exigiria a autorização do titular dos direitos. É justamente essa terceira questão que pode tornar o processo especialmente relevante para o futuro da inteligência artificial. A tese apresentada pelos advogados de Moraes, conforme relatado pela Folha, é que as obras teriam sido utilizadas como insumo para o treinamento da inteligência artificial e que o sistema também seria capaz de reproduzir informações extraídas desses livros. A defesa sustenta que determinadas formas de utilização de obras protegidas dependem de autorização prévia do autor e argumenta que as exceções previstas na legislação de direitos autorais não deveriam ser aplicadas, segundo sua interpretação, a uma atividade comercial que poderia prejudicar a exploração normal das obras. E aqui está o ponto que pode fazer essa disputa ultrapassar completamente o caso de Fernando Moraes. Se a justiça aceitar essa interpretação, outros escritores e produtores de conteúdo poderão questionar de maneira semelhante o uso de suas obras no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. Pense no tamanho desse problema. Um escritor produz um livro. Para chegar ao resultado final, pode passar anos pesquisando arquivos, documentos, entrevistas e fontes históricas. A editora investe em edição, impressão, distribuição e divulgação. O leitor compra o livro para ter acesso àquela obra. Uma empresa de inteligência artificial, por outro lado, desenvolve uma tecnologia capaz de processar enormes volumes de informação. Se obras protegidas forem utilizadas nesse processo sem autorização, surge uma discussão econômica e jurídica. O trabalho intelectual de milhares ou milhões de autores pode ser utilizado para desenvolver um produto comercial sem que esses autores recebam qualquer remuneração por essa utilização? É exatamente essa pergunta que torna o processo tão importante. Não é apenas uma discussão sobre Fernando Moraes. É uma discussão sobre o modelo econômico da inteligência artificial. Existe ainda outro argumento apresentado na ação,
o de que a ferramenta poderia fornecer gratuitamente sínteses e análises de conteúdos que originalmente são comercializados por meio dos livros. Segundo a defesa, isso poderia gerar desvio de leitores e prejudicar a exploração econômica das obras. E esse ponto merece atenção porque leva a discussão para além do treinamento. Imagine um leitor interessado em determinada biografia. Tradicionalmente, ele poderia comprar o livro para conhecer a pesquisa e a narrativa desenvolvidas pelo autor. Mas, se uma inteligência artificial conseguir entregar uma síntese extremamente detalhada da obra em poucos segundos, surge uma nova pergunta. Isso complementa o mercado do livro ou pode substituir parte da demanda pelo livro? A resposta não é simples e certamente dependerá do que exatamente o sistema reproduz, de como reproduz e do impacto econômico comprovado sobre a obra original. Outro elemento importante é a alegação de concorrência desleal. Os advogados sustentam que a utilização de obras protegidas poderia ultrapassar uma simples questão de direitos autorais e atingir também a exploração comercial dessas obras. Isso significa que o processo pode discutir duas dimensões diferentes. De um lado, o direito do autor sobre sua obra. De outro, o possível impacto econômico provocado por uma tecnologia que oferece gratuitamente determinadas informações derivadas de conteúdos comercializados. E essa combinação explica por que a ação pode ser observada com atenção por escritores, editoras, jornalistas, empresas de tecnologia e especialistas em propriedade intelectual. Mas existe uma pergunta que provavelmente muita gente está fazendo neste momento. Por que Fernando Moraes decidiu entrar na justiça agora? A resposta, com base nas informações disponíveis, está na forma como a defesa diz que o ChatGPT responde às perguntas sobre as obras e na discussão sobre a utilização desses conteúdos durante o treinamento do sistema. A ação não pede apenas dinheiro. Esse é um detalhe fundamental. O pedido inclui uma medida para impedir que as obras sejam utilizadas sem autorização, sob pena de multa diária. Ou seja, o objetivo jurídico apresentado não é simplesmente estabelecer um preço para o uso passado. Existe também uma tentativa de interferir no uso futuro das obras. E é justamente aí que o processo pode ganhar uma dimensão muito maior. Imagine que um juiz determine que determinado conteúdo não pode ser utilizado pela empresa sem autorização. A partir daí surgiria uma discussão prática gigantesca. Como identificar exatamente quais obras foram utilizadas no treinamento? Como retirar essas informações de um modelo já desenvolvido? Como calcular o eventual prejuízo e como estabelecer uma remuneração justa para autores diferentes, com obras diferentes e graus diferentes de utilização? Essas perguntas são extremamente complexas porque o treinamento de modelos de inteligência artificial não funciona simplesmente como uma biblioteca digital tradicional na qual alguém abre uma pasta e encontra cada livro armazenado esperando para ser consultado. O funcionamento técnico de modelos de linguagem é muito mais complexo. Por isso, uma eventual decisão judicial terá que lidar não apenas com conceitos jurídicos, mas também com questões técnicas. Outro ponto relevante é que essa disputa não surgiu isoladamente no mundo. Empresas de inteligência artificial já enfrentam diversas controvérsias envolvendo direitos autorais. Autores, veículos de comunicação e outros produtores de conteúdo vêm questionando judicialmente diferentes aspectos relacionados ao uso de material protegido por sistemas de inteligência artificial. A própria ação de Moraes cita acordos de licenciamento firmados entre empresas de IA e detentores de conteúdo como referência para sua argumentação. Isso introduz uma discussão ainda mais interessante. Se algumas empresas de inteligência artificial estão firmando acordos para obter acesso autorizado a determinados conteúdos, isso pode fortalecer o argumento de que existe valor econômico nesses dados e que os titulares podem negociar condições para sua utilização. Essa questão, entretanto, não significa automaticamente que todo o conteúdo utilizado por uma IA precise ser licenciado. Essa conclusão dependerá da legislação aplicável, dos contratos, da natureza do uso e da interpretação que os tribunais fizerem. E existe uma diferença essencial entre dizer que uma empresa roubou livros e dizer que existe uma disputa judicial sobre o uso de obras protegidas para treinamento de inteligência artificial. Para uma cobertura jornalística responsável, essa diferença precisa ser preservada. Até o momento, o que temos é uma alegação apresentada pela defesa de Fernando Moraes e uma ação que será analisada pelo judiciário. Não existe, neste momento, uma decisão definitiva afirmando que a OpenAI violou os direitos autorais do escritor. Essa cautela é fundamental porque o processo ainda terá etapas,
manifestações das partes, análise judicial das provas e possivelmente discussão técnica sobre o funcionamento dos modelos. Agora chegamos ao ponto mais importante desta história. O que pode acontecer se Fernando Moraes vencer? Uma decisão favorável poderia estabelecer parâmetros relevantes para a relação entre inteligência artificial e direitos autorais no Brasil. Outros autores poderiam avaliar medidas semelhantes. Editoras poderiam buscar acordos de licenciamento. Empresas de tecnologia poderiam precisar rever determinados procedimentos de obtenção e utilização de conteúdo. E o mercado poderia caminhar para modelos em que o acesso autorizado a grandes bases de conteúdo seja negociado diretamente com seus titulares. Mas também existe o cenário contrário, se a justiça entender que determinado uso no treinamento é permitido dentro das exceções legais aplicáveis. Isso poderá fortalecer a posição das empresas de IA e estabelecer um precedente importante para a continuidade do desenvolvimento desses sistemas. Nesse caso, a discussão provavelmente não terminaria aqui. Poderia avançar para outros tribunais, gerar novos processos e eventualmente chegar a instâncias superiores. E existe ainda uma terceira possibilidade, uma solução negociada. Em vez de uma disputa terminar simplesmente com uma vitória completa de um lado e derrota completa do outro, as partes podem buscar algum tipo de acordo envolvendo licenciamento, compensação ou regras. Para a utilização futura, a própria petição menciona acordos de licenciamento celebrados entre empresas de inteligência artificial e detentores de conteúdo. Se esse caminho avançar, poderemos assistir ao nascimento de um novo mercado, o mercado de licenciamento de conteúdo para inteligência artificial. É por isso que a ação movida por Fernando Moraes precisa ser observada com cuidado. O valor de real 100 mil divulgado como o valor inicial da causa pode parecer pequeno diante do tamanho da indústria de inteligência artificial, mas o valor financeiro imediato talvez nem seja o principal elemento dessa disputa. O que está realmente em jogo é a definição de regras. Quem é dono do conteúdo, quem pode utilizá-lo, em que condições, quem deve ser remunerado, e o que acontece quando milhões de obras são utilizadas para desenvolver uma tecnologia comercial. No caso específico de Fernando Moraes, a defesa sustenta que o ChatGPT apresenta informações de suas obras com elevado grau de detalhamento e que os livros foram utilizados como insumo no treinamento da inteligência artificial. A ação pede a interrupção do uso não autorizado e indenização por danos materiais e morais. A OpenAI, segundo a reportagem publicada nesta quarta-feira, ainda não havia se manifestado sobre o processo. Portanto, neste momento, o mais correto é falar em alegações que serão submetidas à análise judicial e não em uma violação já reconhecida pela justiça. E talvez a pergunta mais importante para o público seja esta: se um livro ajudou a ensinar uma inteligência artificial, o autor também deveria participar do valor econômico criado por essa tecnologia? Essa pergunta não tem uma resposta simples. Ela envolve direito autoral, tecnologia, economia, contratos e até a forma como entendemos conhecimento no mundo digital. Porque durante séculos, a lógica foi relativamente clara. Alguém escreve um livro, outro alguém compra ou licencia o livro, e existem regras sobre como aquela obra pode ser reproduzida. Com a inteligência artificial, a situação ficou muito mais complexa. Uma máquina pode processar milhões de documentos, aprender padrões a partir de grandes volumes de informação e depois produzir respostas novas. A questão jurídica passa a ser determinar quando esse processo representa uma utilização legítima do conhecimento disponível e quando ultrapassa os limites estabelecidos pela legislação de direitos autorais. E essa discussão está apenas começando. No caso Fernando Moraes contra a OpenAI, a Justiça de São Paulo terá agora a tarefa de analisar os argumentos apresentados, as provas e os limites jurídicos dessa utilização. O processo poderá se tornar mais um capítulo de uma discussão internacional que já envolve autores, jornais, editoras e empresas de tecnologia. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. Para o Análise Brasil JJG, o ponto central desta história pode ser resumido em uma pergunta: a inteligência artificial pode aprender com o trabalho intelectual de alguém sem autorização e depois transformar esse conhecimento em parte de um serviço comercial?
A resposta definitiva ainda não existe, mas a decisão que vier desse tipo de processo poderá ajudar a definir uma das regras mais importantes da próxima fase da internet: quem será remunerado quando a inteligência artificial aprender com o trabalho produzido por seres humanos. E é exatamente por isso que essa ação merece ser acompanhada de perto. Esse papel foi cumprido, entregar a você todos os ângulos dessa história, sem viés político, respeitando a sua inteligência e a sua capacidade de julgamento.